Agora, no programa Boa Tarde Mulher. É hora de saber mais. Profissionais capacitados esclarecem as suas dúvidas. São 13h56. Ele prometeu, ele veio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Neide. Boa tarde aos ouvintes. Sabe por que eu falo isso? Assim a gente promete, não dá certo, não né? Não dá certo. Hoje deu certo. Como é que é? Você passou bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu costumo, geralmente, hoje eu falei, né? O doutor Lucimar daqui a pouco tá com a gente. Falei, bom, se tudo der certo. É. Né? Porque eu nunca prometo nada, porque vai que não dá certo. Os imprevistos, né? Ainda mais com o médico, Médico, né? Com certeza. Tô indo, não chama, a obrigação dele é cuidar do doente, sem não dúvida. vir pro rádio, né? Sim. Lógico. Mas que bom que a gente possa de novo, né, fazer um programa mais informativo, isso é muito bom. Sim, com certeza. De repente você está aí cheio de traumatologia, viu, Traumatologia. Gente? Ou então tá cheio de ortopedia, que é o médico ortopédico, médico traumatologista. Mas tem diferença isso, doutor? Não é tudo a mesma coisa? Então, é mais uma divisão. Quem faz uma coisa não faz a outra? Para que as pessoas entendam, assim, geralmente coloca lá ortopedia e traumatologia, né? Que é uma especialidade dentro da área médica. O que assim, se resume à traumatologia são as lesões causadas geralmente por acidentes, né? Geralmente acidente de carro, né? A grande maioria das vezes são acidentes de carro que causam as fraturas. Sim. Né? Então os ossos quebrados são da parte da área da traumatologia, para dividir, né, vamos dizer assim. E a ortopedia é mais aqueles casos assim, tratamento de artrose, joanete, esporão, hérnia de disco, coluna, essas coisas, né? Coluna, bursite, tendinite. Aí é da área, se estuda isso mais na ortopedia, mas os dois estão interligados. Não tem muito. Não existe uma residência médica só de traumatologia dentro da área só da fratura. Existe uma especialidade dentro da ortopedia e traumatologia que é o trauma. Então tem colega que faz primeiro, estuda toda a ortopedia e traumatologia, presta uma prova de título de especialista, aí ele pode optar por fazer uma subespecialidade em trauma. Existe isso, mas em grandes centros, né? Mas geralmente quem faz a residência já sai fazendo as fraturas, já sai operando, né? Até porque, por exemplo, chega alguém aí no hospital, teve acidente, vai chamar quem? Vai chamar o ortopedista mesmo, né? Porque exatamente. Você vai ter que, lógico, ver se precisar de cirurgia, não sei, vai ter que ser ortopedista, vai ter, sei lá, o cirurgião geral não faz, né? Na residência a gente tem os serviços de emergência, onde a gente passa pelo pronto-socorro, né? E tem o serviço de atendimento ambulatorial, que não são as urgências, são consultas marcadas para tratar esses casos que eu citei aqui, né? Joanete, que não são urgências, né? Certo. Joanete, artrose, etc. Né? Porque, por exemplo, a gente falou no caso de uma batida de carro. Aí a pessoa quebra a perna, não sei o quê. Aí vai o ortopedista que vai atender, ou um clínico geral pode atender normalmente, e depois, se precisar, ele chama o ortopedista. Como é que funciona, doutor? Então, na verdade, quem vai cuidar da fratura é o ortopedista, né? O clínico geral não faz isso. O clínico geral não trata as fraturas. O que acontece, às vezes, um acidente mais grave, de alta energia, é que às vezes tem por exemplo, bateu a cabeça, tem um TCE, então precisa também do neurologista. Sim. Aí ele tem um TCE e uma fratura, né? Um trauma crânioencefálico, mais uma fratura na perna. Então, os dois profissionais que vão atuar, o neurologista e o ortopedista. Ou se não, se rompeu uma artéria, ele tem que chamar o vascular junto, né? Tem fraturas expostas que rompe a artéria, né? Que arrebenta a artéria, vamos dizer assim. Aí o ortopedista precisa atuar juntamente com o cirurgião vascular. Ou quando tem um trauma abdominal, né? A pessoa tomou uma pancada na barriga lá no acidente que sofreu. E junto com isso uma fratura. Tem que ter o cirurgião geral para ver se não teve um sangramento abdominal. Se não teve alguma alça de intestino que rompeu, o baço que pode romper e dar sangramento, a pessoa ir até a óbito. Enfim, traumatologia de maneira geral é o ortopedista junto com algum outro
médico atuando nessas outras áreas. Depende da lesão que o paciente teve. Então, agora você falou, precisa de um clínico geral, no caso ali, para ver se estourou alguma coisa, algum órgão. Tem pessoas que costumam viajar e não ir ao banheiro. Viaja horas e horas seguidas, bexiga cheia. Isso não é um problemão no caso de uma freada brusca, você tomar um soco no banco do carro, pra você nem bater, mas de repente uma freada brusca te joga para frente, o cinto ali. Isso não pode acontecer de estourar a bexiga? A uretra, né? Estoura a uretra. A uretra que estoura. Ou a bexiga também, mas é mais comum a uretra. Trauma de uretra, exatamente. A pessoa está com a bexiga cheia e passa o cinto bem em cima da bexiga. Aí tem uma freada brusca, aquele impacto que no caso o cinto vai segurar, acaba causando uma lesão, né? Então foi muito bem observado que isso acontece sim. Então tem gente que fala, eu não vou em banheiro público. Bom, melhor é você ir tomar os cuidados necessários para não se contaminar de jeito nenhum. Sim. Do que você ficar aí viajando horas e horas com a bexiga cheia e correr esse risco. Porque todos nós corremos, né? Sem dúvida. De uma freada brusca sim. E acontecer isso. Com certeza. Fica esperta aí, viu, mães, com seus filhos. Ai, mas eu vou levar no banheiro público. Toma o cuidado necessário para não contaminar. Exatamente. Né? E pronto. Tem que levar, não pode, né? É uma coisa que tem que... Eu sempre quis falar nesse assunto, sabe? Sempre passou batido. Agora, por causa de você falar estoura, qualquer um dos... Acontece sim. Dos órgãos, né? Muito bem observado. Disso. Então é preciso, né? Sim. E os traumas, você trata... Como são tratados? Ainda se usa, gesso, engessa ou não engessa mais? Tem umas pessoas que vai lá para o hospital, volta sem gesso. Então, o gesso, no caso, a gente geralmente coloca uma imobilização provisória, uma tala, né? E encaminha ou para cirurgia, ou quando a fratura é mais simples, a gente pode pôr aquelas imobilizações, aquelas botas com velcro, aquelas imobilizações aquelas luvinhas com velcro, quando é uma fratura bem simples, tá? Agora, quando hoje em dia tornou-se mais cirúrgicas as fraturas, né? O estudo levou-se a se operar mais as fraturas para poder dar mobilidade precoce, né? Para a pessoa começar a movimentar o braço ou a perna precocemente, para não dar um problema que a gente chama doença da fratura. O que é isso? A fratura em si está lá, o osso está quietinho, está consolidando, mas quando você põe um gesso, principalmente no adulto, numa pessoa mais velha, você imobiliza uma articulação, e aquela articulação fica rígida, fica com rigidez articular, atrofia da parte muscular. Então isso tudo leva a um problema chamado doença da fratura. Então o paciente desenvolve aí uma atrofia muscular, uma rigidez articular, pelo fato de ter sido imobilizado por muito tempo. Então, por isso então, às vezes é mais indicado a cirurgia do que o gesso. Exatamente, exatamente. Até porque a pessoa, a tendência, ainda mais pessoas mais idosas que são acostumadas assim, a andar muito, é difícil ficar imobilizado ali quietinho, né? Exatamente, Não guarda o devido repouso e aí acontece que não dá certo. Aí tem que ir para cirurgia de uma ou de outra forma, do mesmo jeito. Exatamente. E aí, e se a pessoa for muito idosa? O caso da anestesia? Então, a gente sempre faz os exames pré-operatórios, né? A gente coloca na balança o risco-benefício. Tem que ver as comorbidades que essa pessoa apresenta, né? Se ela tem um diabetes, se o diabetes está controlado. Porque às vezes o paciente tem diabetes, mas está controlado. Então, quer dizer... Aí pode fazer cirurgia e cicatriza normal. Exatamente. Porque o medo das pessoas é não cicatrização, né? Exatamente. Tem que ver a função renal, né? Como é que está o rim, se está funcionando legal, se é uma função cardíaca boa, que aguente o processo anestésico e o pós-operatório, né? Ver se a pessoa não desenvolveu uma anemia por sangramento ou já vinha desenvolvendo e tem que repor o sangue, não sabia. Então sempre a gente tem que fazer os exames e os cuidados pré-operatórios para evitar complicações. É lógico que não estamos isentos, né? Toda cirurgia tem o seu risco, lógico, mas a gente coloca na balança, a gente sempre indica uma cirurgia para que a pessoa tenha um benefício muito maior, né? Não para pôr em risco, né? Pôr em risco, né? Ou então sem a necessidade. Exatamente. Né?
E quais os sintomas, por exemplo, de uma doença? O que eu vou sentir quando eu estou com alguma doença relacionada à traumatologia? Então, é quando você sofreu algum trauma, né? Não existe outra doença se não for porque você bateu ou alguma coisa assim. Torceu o joelho, arrebentou o ligamento, está dentro da traumatologia, né? Uhum. Tirou a patela do lugar, torceu o joelho, a patela saiu para fora. Traumatologia, a pessoa sofreu um trauma. Na história clínica a gente já identifica. E quando acontece isso no caso, né, de sair do lugar, aí é recomendável cirurgia ou não? É só colocar no lugar, engessa? Na maioria das vezes a gente consegue colocar no lugar, sem abrir, sem cortar. Né? A gente chama de redução incruenta, né? Não precisou cortar. Na grande maioria. Quando uma articulação sai do lugar, a gente chama de luxação, sai mesmo do lugar, perde o contato dos ossos numa articulação. E não conseguimos reduzi-la, colocá-la no lugar, há indicação de fazer uma anestesia, abrir e saber e reduzir essa fratura aberta, de maneira cruenta. Porque o que pode estar acontecendo? Tem entrado algum tendão no meio, algum músculo está impedindo, de alguma estrutura anatômica impedir aquela articulação de ir para o lugar. Ah, certo. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, aliás, você quer fazer pergunta, tem que ser rápido, viu? Vai ainda trabalhar ainda, doutor? Hoje vamos. Daqui a pouco o doutor está indo para o consultório, os pacientes ficam inquietíssimos. É preciso até passar pelo cardiologista, de tanto nervoso que fica lá esperando o médico que não chega, ainda mais se tiver com dor, né? Exatamente. É lógico que se você não tiver com dor, você fica batendo papo, você não vê a hora passar, né? Quer dizer, aqui é de bom humor, porque tem um de mau humor, que nem não sabe ficar lá um tempo batendo papo, fica nervoso, fica estressado. É o mal do século, a ansiedade. Isso que né? Aí tem que passar no cardiologista primeiro, porque senão vai dar um infarto. Não pode, gente. Que negócio que é esse? Tem que ter calma. Tá parecendo o pessoal atrás de combustível? Controlar, nossa, que não loucura que tá, né, Neide? Vou atrás de comida, não sei, com medo de morrer de fome? Exatamente. Que coisa que é o povo, viu? Que é o brasileiro, não me conformo com essas coisas. Mas enfim, vamos deixar quieto. Olha aqui. Fica com os comichão, né? Fica. Olha aqui, se você quiser perguntar, liga logo para cá. A Luísa está atendendo, a Luísa está ajudando a gente a fazer o programa. Você quer mandar um WhatsApp também, ela anota e passa para a gente aqui. A pessoa diz assim: meu pai tem 78 anos e quebrou o braço no ano passado. Depois que ele tirou o gesso, ele ficou com dificuldade para dobrar o braço. Isso é normal? Ele precisa fazer fisioterapia? Mas não fala onde quebrou, qual parte, né, assim? Então, deve ser o cotovelo que deve ter ficado duro. As duas articulações que são muito enjoadas que não aceitam muito tempo de imobilização é o ombro e o cotovelo. Então deve ter colocado uma imobilização. E depois que tira a imobilização e o osso já tem uma cicatrização, já que aguente o movimento, deve-se começar a fisioterapia imediatamente. Não deve ficar postergando, não. Pode ficar esperando para fazer, não. Tem que fazer o quanto antes, né? Vai começando aos poucos e vai ganhando mobilidade. Porque senão desenvolve, foi o que aconteceu com o pai dela. Que aí não consegue mexer o braço. Já tem 1 ano, né? Então, quer dizer, agora? Olha, eu acho que fisioterapia vai resolver? Se fizer alguma coisa de fisioterapia, pode ser que ganhe algum movimento. Mas depois de 1 ano é difícil voltar ao normal. Teria que ter feito logo. Teria que ter feito de imediato, né? Assim que tirasse o gesso e tivesse uma segurança. O que acontece que esse braço fica assim com dificuldade? A musculatura que atrofia? A musculatura encurta, os tendões encurtam, a cápsula articular ela retrai, ela diminui o espaço articular entre os ossos e isso não permite mais o grau de movimento que tinha antes. E isso não tem retorno, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem. É só tentar com fisioterapia mesmo. Não, na maioria das vezes não. Às vezes tem casos que a gente, por exemplo, opera um joelho. Aí o paciente não consegue movimentar, a gente chama de artrofibrose, que é uma complicação de uma cirurgia vamos exemplificar o joelho. Aí ele não consegue movimentar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma manipulação nesse joelho sobre anestesia. Então a anestesia, porque se você for dobrar na marra, o cara não aguenta, o paciente não aguenta, né? Vai xingar até a última geração, né? Da minha mãe, da minha avó, do profissional. Então, ninguém vai querer torturar ninguém.
Então, como é muito doloroso, cria-se traves intraarticulares, né? Aquela fibrose, aquela cicatrização, gruda tudo dentro do joelho. Então não permite o movimento. O que você tem que fazer? Quebrar essa fibrose. De que maneira? Movimentando, mas é muito dolorido. Aí cada vez que for fazer, tem que fazer. Porque uma vez só não dá, você tem que fazer várias vezes. Então, às vezes o que acontece? A gente faz anestesia, né? Leva no centro cirúrgico, é feita anestesia, a gente faz o movimento, ganha todo o arco de movimento e no pós-operatório imediato já manda ver na fisioterapia. Ah, sim. Para não grudar de novo, para não transformar em trave de novo. Então, no caso do pai desta pessoa, o único resultado pode ser esse. Aí é que tá. Em algumas articulações, como o cotovelo, os ossos são mais frágeis. E numa idade dessa, a gente pode forçar e pode ter uma fratura intraarticular. Na hora que você vai começar a movimentar esse cotovelo, vai forçar um pouquinho, a gente pode estar causando uma fratura. Então tem que analisar bem, né? Isso vale também para aquelas pessoas que são dadas a colocar a coluna no lugar, não sei o quê. Eu já vi gente que diz que coloca o joelho e dá um soco em você para trás, assim, pelos ombros. Isso é um risco danado, né, doutor? Eu não recomendo. Se não for um profissional da área. Mais de idade, né? Assim, tem profissionais que praticam a quiropraxia, mas são profissionais que estudaram para isso, né? É uma área dentro da fisioterapia, a quiropraxia, a osteopatia, mas são profissionais que estudaram para isso, são fisioterapeutas, passaram por uma faculdade, né? Tiveram professores que orientaram, estudaram, aí tudo bem, mas assim, um leigo fazer isso eu acho muito arriscado. Mas mesmo esses profissionais, eles vão querer ver como é que está o osso da pessoa, por exemplo, porque, como você disse, se forçar para espichar a musculatura pode ter fratura, imagina você colocar o joelho e puxar para trás. Pode fraturar a coluna. Aí que resolve, né? Aí que não anda nunca mais também. Nossa vida. Eu não sei se eu estou falando demais aqui, o senhor quer falar alguma outra coisa que eu esteja falando muito aqui? Eu acho que dentro da traumatologia, o que a gente tem que sempre pensar que a gente está falando de acidentes aqui, é prevenir acidentes, né? Ser um condutor responsável, né? Hoje em dia que você tem, os outros não são. Então a gente escuta muita história. Tem isso, né? Vira e mexe, acontece. Eu estava atendendo, eu estava andando bem e tal, veio um carro e atravessou o canteiro, me pegou, não sei o quê. E bateu na gente, famílias e tal. Correria, né? É o que a gente estava falando, né? Ansiedade, mal do século. As pessoas estão com uma correria, numa ansiedade, então acaba excedendo o limite de velocidade, mexendo no celular. Enfim, essas situações, né? Que devem sempre ser evitadas. As clínicas de reabilitação, assim, no caso das pessoas que sofrem acidente, tem alguma queda, enfim... Academias, centros esportivos, geralmente eles têm um traumatologista por perto para orientar os exercícios, um ortopedista, não tem nada, não. Não. Geralmente o paciente, a pessoa vai no consultório e pede uma orientação para a gente, né? E a gente passa essa orientação, né? Então a pessoa lá tem um problema uma artrose, por exemplo, a gente pede para não fazer exercício de impacto, uma hérnia de disco. Não pode fazer exercício de impacto, fazer exercícios que não piorem, né, aquela doença. Mas, geralmente eles passam no consultório, geralmente a gente até faz uma recomendação por escrito. Mas o profissional de educação física também tem essa condição, ou deveria ter, né? Eles têm sim. Então, ou deveria ter, se não tem, é preciso que tenha, né? Porque está mexendo com vidas, né, afinal. E... o diagnóstico bem feito na hora de um trauma é importante ou... Quer dizer, eu acho que o diagnóstico bem feito é importante em todas as situações, né? Não é só nesse ponto. Mas é que às vezes o médico está tanta correria no pronto atendimento, não é nada, dá um remedinho lá, vai embora, e aí? Então, aí complica tudo. Politraumatizado, né? O que é o politraumatizado? Aquele que sofreu trauma no corpo inteiro, né? Tem fratura, tem TCE, tem trauma abdominal, trauma torácico. A gente tem que estar atento a tudo, né? Tem alguns padrões de radiografias, tomografias para a gente ir fazendo diagnóstico, né?
colher exames, né, periódicos para ver se a pessoa não está uma perda de sangue, mesmo que pouco, né, aquela perda de sangue que vai alguns dias, como eu falei do trauma, ruptura de baço, às vezes a pessoa tem uma ruptura pequena e vai sangrando aos poucos ali. Então você faz o diagnóstico às vezes depois de 1 ou 2 dias. Porque a pessoa está bem, quando vê, começa a ficar anêmico. E isso começa a sofrer as consequências dessa perda de sangue, mesmo que pouca, né? E assim por diante, um trauma crânioencefálico, pode dar uma hemorragia craniana, que pode ser tardia também, pode demorar 24 horas para aparecer. Então, sofreu, um politraumatizado, um acidente feio, tal, alta energia, observação sempre, né? Tem que ficar atento. Tem uma outra pergunta que ela diz assim: minha irmã cortou o pulso esquerdo em uma janela, no vidro. Isso aconteceu há uns 6 anos. Na época ela não fez fisioterapia, agora começou a perceber que as mãos, é isso, Luísa? A mão esquerda tem ficado assim um pouco atrofiada, então ela deve estar perdendo movimento e agora está piorando. Ela pergunta se é bom fazer fisioterapia, se ela fizer agora pode reverter essa atrofia. Então, tem que ver o porquê que ela está com essa atrofia. Quando ela cortou, teve uma lesão parcial do nervo, né? Se o nervo foi danificado. Às vezes você não cortou de tudo o nervo, mas assim, totalmente, uma secção total. Mas a cicatriz que formou em volta ali pode estar comprimindo esse nervo, né? Causando uma compressão em nervo periférico secundário a uma cicatriz, a um ferimento que cicatrizou, mas que está apertando esse nervo. Então, primeiramente, é fazer um diagnóstico, né? Sim. Mas a fisioterapia é importante, sempre. E em fazendo esse diagnóstico, se for isso que você disse, que a cicatriz está apertando o nervo ali, por isso começa a sentir dormência, enfim, tem como reverter isso com cirurgia ou só com fisioterapia mesmo? Então, dependendo do quadro, às vezes uma boa fisioterapia, alguns medicamentos, né, para ajudar esse nervo a voltar ao normal. Caso não dê nenhum resultado, alguns casos são cirúrgicos. Né? Tem que descomprimir o nervo. Aí não tem outro jeito, tem que ser cirurgia mesmo, né? Bom, eu acho que a gente já falou tudo, né, sobre esse assunto de traumatologia e ortopedia. Você faz as duas coisas? Sim, as duas coisas. Aí precisou de uma cirurgia, aí corre para o hospital. Tem que ir para o hospital. Então, né? Eu acho Nossa que é bom, Santa Casa. Já são 14 horas e 18 minutos, ainda tem tempo, a gente vai terminando por aqui. Eu acho que... Não, tem mais alguma pergunta, eu respondo. Não tem mais nada, Luiz? Não, até agora não chegou. Se chegar depois, não vai ficar para um outro programa, Tudo bem. Então, é sempre importante você ter um diagnóstico perfeito na hora. Às vezes a pessoa corta, não é nada, parou de ser sangue, não precisou de nada. E aí depois, no futuro, você vai ver que o problema está ali, né? No nervo. Exatamente. Pode ter dado uma lesão de tendão que passa despercebido, né? Porque na hora não dá nada, mas depois aí vai ficando velho, não tem jeito, né? Não tem jeito. Era bom que não ficasse velho, né? Mas como a gente fica velho... O tempo é cruel. Então, ainda bem que todo mundo envelhece, não é só um, né? Doutor, muito obrigado por ter estado com a gente, respondido as perguntas, né? Eu não sei se ficou alguma coisa ainda sem perguntar, mas aí você, ouvinte, aí fica esperto, né? No próximo programa já pergunta antes. Exatamente. Que aí a gente já vai armazenando aqui, e aí na hora o doutor pode te atender e responder naquilo que você mais necessita. Você está atendendo na Clínica Guizard, né? Perfeito. Clínica Guizard, na Rua Augusto Marcondes, número 39. O telefone é 3731-3108. 3108. Eu falo 3202. Também, viu, gente? Também. Os dois. Esse ficou na minha memória, porque a gente fala todo dia, então você acaba guardando. Sim. Mas você atende também em Jardim, né? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Aí você atende lá, no hospital que você atende lá? Lá é um sistema do governo do estado, chamado AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, que tem no estado de São Paulo todo, em muitas cidades. Ali, Mogi Guaçu atende uma região de Itapira, Mojimirim, Estivagerbe e Mogi Guaçu. Sim. Então é por região, tem Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Ourinhos, enfim, São João da Boa Vista. E está vinculada à Unicamp. A Unicamp que administra.
Entendi. Né? Então eu trabalho lá uma vez por semana. Aí já diminui os dias aqui, mas é sempre bom marcar uma consulta antes, né? Porque você chega lá na hora, às vezes o doutor não está lá. Que dia que você não atende aqui? Às quintas-feiras. Então quinta-feira o doutor não está aqui. Aí a semana que vem vai acumular mais ainda, porque teve feriado essa semana, né? Exatamente. Aí vai ficar quinta-feira até de madrugada para lá. Muito obrigada, viu, doutor? Um bom final de semana. Eu agradeço para vocês programa, também. Se Deus quiser. Sim, e ele há de querer. Ah, com certeza. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Luísa. Também já a gente volta com Boa Tarde, Mulher. Estamos apresentando Boa Tarde, Mulher.